Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Syscomv Softwares. Hoje eu vou mostrar para os senhores como nós podemos estar fazendo para ajustar a tributação dos arquivos XML. No exemplo aqui do vídeo de hoje, serão arquivos XML de NFE. Porém, a metodologia utilizada ela poderá ser utilizada para alterar as informações de arquivo XML de NFE, de NFCE, que é a nota fiscal ao consumidor final, do SAT CFE, de conhecimento de transporte eletrônico CTE, enfim, todos os documentos fiscais eletrônicos que estão armazenados dentro de um arquivo XML. Primeiro procedimento que vamos fazer vai ser a alteração dos dados para a geração do arquivo SPED, Então, tem algumas empresas que ela possui os arquivos XML, a tributação está errada, ela quer gerar o arquivo SPED com a tributação correta. Nós vamos estar mostrando como fazer isso. Quais informações o usuário pode alterar? Pode alterar o CFOP, porque a empresa pode ter emitido as notas com CFOP errado, com o CST de ICMS errado, com a tributação de ICMS errado, como a alíquota errada, como por exemplo também o CST de PIS e COFINS, a alíquota de PIS e COFINS errado. Isso ocorre muito quando a empresa ela está no Simples Nacional, ela emite a nota como Simples Nacional. Só que a Receita desenquadra a empresa do Simples, ela não sabe, continua emitindo a nota como Simples Nacional, porém ela já deveria estar emitindo como regime normal. Então nós vamos estar demonstrando como corrigir este problema, como ajustar aí essa tributação para se gerar um arquivo correto. E depois no final do vídeo também eu vou mostrar para vocês alterar este arquivo caso vocês queiram importar no software de escrita fiscal que os senhores utilizam ou no software sei lá, de financeiro de vocês, no ERP, enfim, no sistema de faturamento. Nós vamos também demonstrar mais no finalzinho. Agora o foco é gerar o arquivo alterando os dados para validação no SPED. Então vamos lá, eu vou minimizar isso daqui. Na minha área de trabalho, eu tenho aqui o ícone do sistema que se chama SPED Fiscal Syscomv. Esse sistema ele está disponível em nosso site, lá em www. Vou até abrir aqui o nosso site, www.syscomv. Só um momento, www.syscomv.com.br. Tá. Então, aqui no nosso site, na aba Produtos, SPED Fiscal Syscomv, vocês podem baixar este sistema que eu acabei de abri-lo aqui, ele já está aberto, na minha máquina. Vocês podem baixar a versão de demonstração desse sistema, ela funciona gratuitamente por 15 dias na máquina dos senhores, ok? Então vamos lá para a apresentação. Aqui nesse software vocês têm a opção de estar gerando o arquivo do SPED a partir dos arquivos XML de NFE. Então, por que vocês utilizariam esse sistema? Se vocês precisam corrigir a tributação de PIS e COFINS para importar no programa da Receita, no PVA, que é o SPED CMS-PI ou o FT Contribuições, e para alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo também precisa importar no sistema da Contimatic, que é um software de escrita fiscal que muitos escritórios utilizam aqui em São Paulo. O usuário também pode estar seguindo o passo a passo desse vídeo. Então vamos lá, o primeiro passo, o usuário tem que baixar o sistema e cadastrar um contador, caso ele vá fazer a validação lá no sistema da Receita, que é o PVA, o Programa Validador de Arquivos. Aqui eu já tenho o cadastro pronto. No caso de vocês vão estar vazio, vocês devem cadastrar um contador, pois no momento de fazer a validação lá no programa do SPED, ele exige que na escrituração contenha os dados de um contador para que o arquivo possa ser validado. Aqui na opção gerar SPED,
Eu posso gerar SPED aqui de BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico. No cupom fiscal eletrônico, eu posso gerar um cupom fiscal SAT, o cupom fiscal, aqueles antigos da impressora fiscal, né? É, aqui eu tenho o cupom fiscal eletrônico SAT e aqui a NFC. Aqui eu tenho o CTE, né, que é o conhecimento de transporte. Aqui tem o módulo de estoque, que é o bloco K e o bloco H. Mas aqui a gente vai falar da NFE. Então vou entrar no módulo nota fiscal eletrônica. Vou digitar aqui o CNPJ da empresa que emitiu os arquivos XML com as informações incorretas. Vou selecionar os arquivos XML que eu já deixei separados aqui. Esses arquivos XML são arquivos testes, né? São os arquivos que eu estou utilizando aqui para a gente fazer essa apresentação. Então, aqui quando eu selecionar o diretório dos arquivos, é o mesmo que selecionar a pasta onde está salvo os arquivos. Eu selecionei a pasta aqui, o sistema automaticamente me informa que o arquivo vai ser gerado na mesma pasta. Ó, se vocês forem ver aqui, a pasta é teste, o nome do arquivo que vai ser gerado. O período, eu vou colocar aqui o período de geração deste arquivo. E aqui eu tenho algumas opções que eu vou marcar. Então, aqui eu posso marcar para o sistema gerar o arquivo SPED CMS PI, se eu for validar o programa no programa do SPED CMS PI. Aqui o arquivo FD contribuições, se eu for validar no PVA do FD contribuições. Aqui o arquivo MIMPSPED, se eu for importar no G5 Fênix, que é o sistema de escrita fiscal da Contimatic, que é muito utilizado aqui no estado de São Paulo, né? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar o mais comum, que é o SPED CMS PI. Vou selecionar o contador. O que mais eu preciso selecionar? Esses arquivos são arquivos de saída, porque a empresa emitiu errado. Então aqui eu tenho a opção de entradas ou saídas. Vou colocar que é saídas, vou dar um OK. Vou informar que é comércio. E no caso aqui eu vou informar que é lucro presumido. No exemplo aqui, esses arquivos é de uma empresa do Simples Nacional. Eles emitiram como se fosse Simples Nacional, mas eles já mudaram de regime. Então eu vou deixar marcado aqui a opção lucro presumido. Para efeito da tributação do PIS e COFINS ser enquadrada como lucro presumido. Porém, se a empresa mudou de regime, saiu do Simples e foi para lucro real, vocês marquem lucro real, né? Porque via de regra, ou ela é Simples Nacional, né, o regime de apuração dos tributos federais, ou é através do Simples Nacional, ou é através do regime do lucro presumido, ou através do regime lucro real. O exemplo que eu estou apresentando aqui para vocês acontece muito com a empresa do Simples Nacional, que ela é desenquadrada, ela é obrigada a enquadrar no novo regime, ela emitiu as notas com a tributação incorreta e nós vamos demonstrar aqui o procedimento como corrigir. Então, vou deixar marcado como lucro presumido. Aqui um fator principal que eu tenho que marcar é essa opção aqui, ó, de manter a tributação de CMS IPI da NFE. Esse marcador eu tenho aqui nessa tela, né, no processamento de NFE, mas se fosse no processamento de cupom fiscal eletrônico, eu também teria essa opção e também teria que desmarcar. Se fosse a nota fiscal consumidor eletrônico, né, consumidor final eletrônico, também tem a opção lá, eu tenho que desmarcar essa opção. Enfim, se for também, né, um CT, não, CTE eu não preciso, é só se for NFE, o SAT, que é o cupom fiscal eletrônico, e a NFC. Nas telas, lá nas rotinas do sistema onde são processados os arquivos XML correspondente a esses documentos, eu também tenho essa opção aqui de manter a tributação. Então eu tenho que clicar desmarcar essa opção. Isso é muito importante. Muita gente faz todo o processo e não desmarca, o processo fica em vão. Aí às vezes até assiste o vídeo inteiro, né? O vídeo fica longo, às vezes a pessoa assiste todo o vídeo e não funcionou, porque não desmarcou essa opção. Então, isso daqui é fundamental. OK? Desmarquei, vou clicar aqui na opção correlação. O que o sistema vai me mostrar? Ele vai me trazer as informações dos meus itens. E quais são essas informações? Então, ele vai me trazer aqui o CNPJ, né,
da empresa que é minha cliente, o código do produto, a descrição dos itens, unidade de medida, tem o campo de trocar por, né, se eu quiser trocar o código, mas isso é utilizado só na entrada, na saída não. Aqui ele já está me informando, né, que como eu escolhi que a empresa é lucro presumido, então o CST de entrada ele já deixou 70, porque lucro presumido não tem tributação de PIS e COFINS nas entradas, né, não tem direito a crédito, então se fosse o processamento de notas de entrada, o CST a ser utilizado seria o 70, que é a operação sem direito a crédito, mas o sistema nem usa nessa opção, né, ele vai usar essa opção aqui, o CST de PIS e COFINS da saída 0,1, alíquota 0,65 e 3%. Por quê? Porque eu já marquei aqui que é lucro presumido. Se eu tivesse marcado que era lucro real, ele teria trazido aqui 1,65 e 7,6, que são as alíquotas correspondentes ao lucro presumido. Então, via de regra, a minha tributação do PIS e COFINS aqui já está resolvida. Aí eu tenho a questão das alíquotas de CMS, que vocês se lembram que essa empresa ela é do Simples Nacional e emitiu com a tributação errada, por ela ser do Simples, não foram informadas informações de alíquota de ICMS, então o sistema não calcula o valor do ICMS. E também aqui, vamos supor que o CFOP esteja errado, está 5.101 e o correto seria 5.102. Como que eu corrijo isso daqui? Daria para corrigir aqui, né? Posso corrigir aqui? Posso. Então posso vir aqui e vir corrigindo. Tá, então corrigir alguns aqui e o CST, né? Porque essa informação que está aqui 102 é o COSN, que é o Código de Situação Tributária no Simples Nacional. E empresa comum ela utiliza o CST, que é o Código de Situação Tributária. Para as operações que são tributadas do ICMS, o código geralmente é 000, quando a mercadoria é nacional tributada integralmente. Né? Mas pode ser 100, pode ser 200, pode ter substituição tributária, enfim. Pode ter várias situações. Inclusive, né, se tiver substituição tributária, a alíquota vai ser zero. Geralmente o CST é 0,60. Né? E o CFOP para operações de substituição tributária, geralmente é o 5.405, não é isso? 5.405. 5.405, que é a revenda de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária, com ICMS substituição tributária cobrada anteriormente. E aqui eu tenho 502, porque no exemplo aqui vamos supor que a empresa ela é comercial. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando todos os dados, porque a hora que eu gerar o arquivo SPED, os dados já vão ser gerados conforme o que eu estou imputando aqui. Aí muita gente pergunta, mas minha empresa ela tem centenas de itens, tem milhares de itens, né? Se vocês forem rolando a barra de rolagem para baixo, realmente o usuário gastaria um tempão para corrigir este problema aqui, né? E como que ele poderia resolver? Poderíamos resolver da seguinte forma, clicando aqui no botão salvar configuração. Quando eu clicar aqui em salvar configuração, o sistema ele salva essa planilha no diretório C Syscon SPED fiscal clientes, que é a pasta padrão do sistema. Ele vai salvar aqui um arquivo com o CNPJ da empresa underline saída underline nfe.xls. Se eu der um OK e for lá nesta pasta que ele me informou, C Sysconv SPED fiscal clientes, eu vou ter aqui essa informação no Excel. Então todos aqueles dados que estávamos alterando aqui no Excel, que eram os dados da tributação de CMS, foram só os primeiros itens que havíamos alterado aqui, né? Foram esses itens que nós havíamos alterado. Eu posso alterar em lote. Como que eu faço a alteração em lote? Eu posso utilizar filtro, selecionando a planilha inteira, clicando aqui em filtros. Aí eu vou vir aqui em filtros, por exemplo, tudo que for 5.101, eu quero alterar para 5.102. Eu vou dar um Ctrl C para copiar. Eu posso apertar o Shift, Ctrl seta para baixo e até o final
da planilha e dá um Ctrl V. Ele já alterou tudo para mim. E o ICMS, mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, alíquota de ICMS 18, CST de ICMS 000. Talvez ele não fique, né? Talvez você coloque 000, quando der o Enter ele vai ficar só o 0. É só usar um apóstrofe aqui na frente, ó. Apóstrofe é aquela tecla que está do lado do teclado numérico do seu computador, ao lado do número 1. Então, se eu usar apóstrofe 30, ele mantém fixo. A mesma coisa aqui 18, ó, ele não fica 18,00. Se eu usar apóstrofe 18,00, ok? Aí eu posso copiar também aqui, dar um Ctrl C, né, nas duas primeiras células, apertar o Shift, Ctrl seta para baixo e até o final e dar um Ctrl V. Então ele já corrigiu aqui alguns CFOPs para mim, certo? Corrigi então a tributação de CFOP, de CST. Aqui onde ele está 5.401, eu posso alterar, né? Posso colocar 0,60, 5.405. Dá um Ctrl C, Shift Ctrl seta para baixo, Ctrl V. E aí eu tenho ainda aqui o 601 e o 607, certo? Esses daqui eu vou mudar para 602. E a tributação deles vai ser 12%. E o CMS, o CST de CMS vai ser 000, ok? Então, fiz as minhas alterações, vou tirar os filtros, né? Vou tirar essa marcação também aqui, porque agora eu já alterei tudo, né? Tirar a marcação sem preenchimento. Vou tirar o filtro aqui também. Cadê o filtro? Tirei o filtro. Bom, fiz as minhas alterações. O que eu alterei então? A empresa ela não estava como lucro presumido, ela estava como simples nacional, então alterei. O sistema já alterou automaticamente a situação do PIS e do COFINS, colocando o CST como 0,1, alíquotas de PIS e COFINS, as alíquotas de CMS, o CST de CMS e o CFOP. Aí alguns devem estar perguntando: mas e o imposto? O sistema calcula? Sim, se tiver CST de ICMS, IPI, o CST de PIS/COFINS, alíquota de ICMS e alíquota de PIS/COFINS, o cálculo o sistema faz automático. Eu vou mostrar para vocês. Então, essas foram alterações que fizemos aqui, né? Foi o campo que sofreu alterações: CST de PIS/COFINS, alíquota de PIS/COFINs, alíquota de ICMS, CST de ICMS e CFOP. Para todos os itens, né? Podem ver que aqui no meu exemplo eu tenho 115 itens, que é onde que está a minha planilha aqui, ó, 115. Ou melhor, 114, porque o primeiro tem uns títulos aqui das descrições dos campos, das colunas, né? Então vou salvar isso daqui e vou fechar. Fiz a minha alteração no Excel, salvei, eu tenho a opção de vir aqui, ó, e carregar o arquivo existente. Vocês estão vendo, ó, que eu tenho ainda, ó, itens tributado com 5.401, 601, 5.101. Então eu ainda tenho aqui a visualização da planilha antiga. Mas se eu vier aqui em carregar o arquivo existente e selecionar a planilha, eu já não tenho mais aqueles dados. Ó. Agora estão tudo como todos os itens que estavam com 5.101 estão com 5.102, CST 000, alíquota 18%. O que estava 5.401 está 5.405, ok? O que estava 607 com o CST 102 agora está 000, alíquota 12. Fiz as alterações, carreguei. Carreguei aqui, eu só preciso confirmar, dar um ok e gerar o arquivo. Pronto, o sistema já me gerou um arquivo SPED ICMS PI que eu posso importar lá no programa do SPED ICMS PI, que eu vou importar para os senhores verem que as alterações foram feitas de forma correta. Vou dar um OK aqui. Vou também gerar aqui o PIS e COFINS, que é o FD Contribuições. Agora no Contribuições, quando eu clicar aqui na correlação, ele já vai trazer já tudo alterado, porque como eu processei da primeira vez, a informação já ficou salva.
né? Então as próximas vezes eu não preciso mais corrigir, só se tiver itens novos, né? Se tiver itens novos, eu só preciso corrigir itens novos. E o sistema avisa que é novo, sim, ele vai estar marcado aqui no finzinho, produto novo. Aí eu venho e altero só os itens novos. Posso alterar nesta tela ou altero no Excel, ok? Vou dar então aqui um confirmar, vou dar um ok, ok. Para o efeito do FD contribuições, ele pergunta sobre as contas contábeis, se a empresa possui classificação contábil para as vendas de mercadorias, né? Vou dar um OK aqui. Se eu possuir as informações, eu devo preencher aqui natureza de conta, tipo de conta, nível de conta, código de conta, nome da conta, enfim, os dados das contas contábeis. Via de regra, quem tem que preencher nessas informações das contas contábeis são as empresas do lucro real. Empresa do lucro presumido, eu posso clicar aqui para confirmar, ele vai informar que eu não preenchi nada, se eu vou preencher ou se eu não desejo preencher. Eu vou informar que eu não desejo preencher. Eu vou dar um OK e vou gerar o arquivo. Ele também já me gerou aqui o arquivo com o arquivo do FD contribuições. OK? Ok. E se eu precisar gerar para importar lá no sistema da Contimatic, o procedimento é o mesmo. Eu clico aqui em gerar MIMPSPAD, dou um OK, né? Rapidinho ele já vai fazer a leitura para mim. Vou dar um sim, né? Aqui os dados também já estão alterados. Eu vou dar um confirmar, um OK, um OK. Vou gerar o arquivo, né? Ele me gerou também o arquivo. Eu já posso importá-lo no sistema do Contimatic. Ok? Então vamos lá na pasta onde que foi gerado. O sistema me informou que ele gerou na mesma pasta onde está salvo os arquivos de origem. Então aqui eu tenho 3 arquivos TXT. Um que é o MIMPSPAD para importar no G5 Fênix, um que é o FD contribuições e o outro que é o FD ICMS-PI. Vamos fazer um teste de validação? Vamos. Vou tentar validar aqui no FD contribuições. Esses arquivos, quando eu tentar validar aqui no FD contribuições, eu acredito que eles vão dar um erro na chave de acesso das notas. Por quê? Porque essas notas, ela pertence a uma empresa, né? Nós fazendo o teste, nós não podemos mostrar, exibir o nome da empresa nem as informações da empresa. Então, a gente altera o CNPJ e altera os dados dentro do XML, né? E aí, com isso, a chave de acesso dá erro. Porque na chave de acesso existe o número do CNPJ da empresa. Como nós trocamos, a chave vai ficar incompatível. Ele vai dar um erro, mas não tem problema. A gente consegue visualizar os dados independente do erro que for apresentado. Vamos ver aqui se o arquivo vai validar corretamente. Estou fazendo a validação do ICMS-PI, mas eu vou fazer também. Desculpa, estou fazendo a validação do arquivo FD contribuições, mas também vou fazer do FD ICMS-PI. Ok, então, como eu disse para vocês, ele vai dar erro aqui, né? Me apresentou erros de chave de acesso, não tem problema, né? Deu algumas advertências também de data, porque esse arquivo era de 2021, nós adaptamos ele para 2025. Mas independente disso, se eu vier aqui na escrituração, né, aquelas notas que nós lançamos, elas estão aqui, né? Se eu vier em itens, vocês vão ver, elas já estão com o CST de PIS e COFINS, alíquota de 0,65 e com as informações de CMS, ó, 18, CFLP 502, né? Então o sistema ele já aceitou as alterações, ó. CFLP 502, alíquota 18%. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa com tributação diferenciada aqui. Aqui, 602, alíquota 12, ó, 602, alíquota 12%, CST de PIS e COFINS. Então o sistema ele já trouxe já, né, o arquivo já com as informações, né? Os erros que ele está dando aqui é da chave, da data, né? Como eu disse, o arquivo é de 2021, né, nós adaptamos para 2025 e a chave de acesso que nós mudamos também lá as informações. Mas via de regra, fora esses dois problemas, o arquivo está validado.
Eu posso também fazer o teste aqui para vocês no arquivo do SPED CMS-SPI. Esse, para ser mais preciso, ele já gera relatórios, né, relatórios de... Cadê o arquivo? É isso daqui. Então, ele já gera relatórios com o detalhamento da tributação por CFOP, por CST, né, por CST, por CFOP, né, ele vai trazer todas as informações detalhadas já em forma de relatório. Mas também dá para a gente ver dentro do programa, assim como nós vimos lá no FD Contribuições. Aqui ele deu alguns erros, que é por causa da chave de acesso e das datas, não tem problema. Eu só quero mostrar para vocês que as informações estão aqui, já estão alteradas, né? Ó, já tem aqui CFAP 5, 102, 18, 6, 102 a 12, 6, 107 a 12% e 5, 405, CST 060 sem tributação. Se eu quiser um livro detalhado, ele gera aqui o livro, né, com um detalhamento, com as informações detalhadas para mim. E se eu quiser ver dentro do programa, né, como nós vimos lá, aqui eu também consigo verificar as informações. Está dando erro nas datas e na chave de acesso, mas aqui eu já tenho as informações da tributação. CST 000, CFOP 5, 102. Então o sistema já alterou para vocês. Se eu precisar importar no Contimatic também, ele já vai importar com os dados tudo alterado. Tá, e no arquivo XML? No arquivo XML ele ainda continua como se fosse Simples Nacional. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, as informações ainda tá de Simples Nacional, ó. CSO, SN. Tá. E não tem como, se eu quiser alterar somente o XML para importar no meu ERP, né, ou no meu sistema de escrita fiscal. Tem como? Sim, nós temos uma outra solução, né? Agora eu vou finalizar isso daqui. Nós temos uma outra solução, que é o SPED XML Excel Sysconv. Ele também está disponível lá no nosso site em www.sysconv.com.br, na aba Produtos, SPED XML Excel Sysconv. Vocês vão baixar, vocês podem instalar e utilizar a versão de demonstração por 15 dias gratuitamente. O que esse sistema faz basicamente? Ele vem aqui e ele faz a conversão para mim dos arquivos XML para o formato de Excel. Então eu posso vir aqui, SPED XML Excel, XML de NFE, importar o XML da NFE. Venho aqui em selecionar o diretório. Vou vir aqui na mesma pasta. Vou selecionar os arquivos e vou pedir para convertê-los, estes arquivos. Ok? Converti os arquivos. Eu posso vir aqui na mesma pasta onde está os arquivos, opa, na mesma pasta não, na pasta de fora de onde estão os arquivos, e abrir os arquivos aqui. Aqui eu vou ter as informações, né, da nota, dos itens, e aqui na tributação dos itens eu posso alterar as informações, como por exemplo, posso alterar aqui, o que eu vou alterar aqui? Vou alterar só o CFOP para vocês verem, mas eu posso alterar também o CFOP, o CST, a tributação de CMS. Eu não sei. Aqui, por exemplo. Então aqui eu estou alterando direto no XML. Eu posso alterar, por exemplo, o CFOP. Tudo que for 5.101, eu quero que seja 5.102. Opa, 5.102. Um exemplo. Alterei para todos. Tudo que tiver 5.401, eu quero que seja 5.405. Tudo que for 5.601 eu posso alterar para 602. Sempre usando apóstrofe aqui para não dar erro.
E aí eu posso alterar as informações das tributações do ICMS, né? As informações das tributações do ICMS, eles estão mais para o final aqui do arquivo e é um pouco mais complexo para alterar aqui no Excel. Mas nós temos um vídeo aqui também no canal que mostra exatamente para vocês o passo a passo. Eu vou deixar ele linkado, né? Vou deixar ele no cards aqui para vocês, caso vocês precisem fazer alteração no XML, vocês alterem os dados no XML e retorne os arquivos do formato XML para o formato de Excel. Aí vocês já têm o arquivo XML com as alterações conforme a necessidade. Aí vocês podem importar no software de escrita fiscal que vocês utilizam, vocês podem importar no RP que vocês utilizam, no sistema financeiro que vocês utilizam, enfim, vocês podem utilizar de várias formas. Aqui eu vou salvar, né? Vou fechar e eu vou criar aqui uma pasta nova. Vou criar uma pasta como teste 2. E aí aqui eu posso retornar os arquivos, né, do formato de Excel. Vou selecionar aquele arquivo de Excel que a gente gerou. É esse arquivo aqui. E eu vou salvar na pasta teste 2 aqui, ó. E vou pedir para o sistema converter. O que o sistema vai me fazer? Ele está retornando o arquivo do formato agora de Excel para o formato XML. Como eu sei que os arquivos foram alterados, ele vai aparecer aqui a chave de acesso dos arquivos. No final vai estar underline mod XML. Se eu abrir esse arquivo XML no Excel, no TXT aqui, eu já consigo verificar que o CFOP desse arquivo já está 502, não mais 501. Então, era isso aí que eu queria mostrar para os senhores. Nós temos duas alternativas para fazer as alterações dos arquivos